Ok, doutores e doutoras, já voltamos, eu acho que já deu tempo de tomar um café e vamos agora para a nossa aula número 15, ainda falando de acentuação gráfica. É bom lembrar, voltando à aula passada, eu gosto de deixar bem claro para o aluno, então o I ou U, deixa eu só pegar aqui o pincel vermelho, o I ou U, vejam só, o I ou U, da sílaba tônica não seguidos por NH, faz hiato com a vogal anterior, sozinho ou com S. É o caso de amiúde, arcaísmo, ruído. Veja, professor, ruído. Quem é que você prolonga? O I, acentua. Eu digo caíste. Quem é que você acentua? O I, seguido de S. Se for viúva, viúva, sozinho. Agora, quando é de tombo decrescente ou crescente, é bom botar aqui crescente ou decrescente, também acentua. Quando é decrescente, também acentua o crescente. Aqui tem Flávia, semivogal e vogal. Mário, Cárie, todos esses aqui são de tombos crescentes. Mas é bom lembrar que ágeis também é acentuado e é de tombo decrescente. Jockey também é acentuado e é de tom decrescente. Mais precisamente, o EI, né? O EI. Não são acentuados os que terminam em ENS. E por que as paroxítonas terminadas em ENS não são acentuadas? Porque as oxítonas já assim o são. As paroxítonas terminadas em ENS não são acentuadas porque as oxítonas já assim o são. No caso, édens, hífens, abdômenes. É bom lembrar que hífens pode ser acentuado na sua forma erudita. Qual é a forma erudita de hífens? Hífenes. Hífenes é acentuado. Assim como abdômen, na forma erudita também é acentuado, que é abdômenes. Tanto hífen como abdômenes são acentuados. Veja, não são acentuados, olha, quando sílaba de tombo aberto de paroxítona, não é mais acentuado. Epopeica, celuloide, ovoide, assembleia, plateia, tá certo? Agora nós podemos começar a aula 15. Quando o I ou U tônico faz hiato com vogal anterior, seguido por NH. Então vamos ver isso aqui. Olha, vou separar a sílaba. Moinho. Professor, por que moinho não é acentuado se o I fica sozinho na sílaba? Moinho não é acentuado porque nós falamos assim. Moinho. Então presume-se que esse I está seguido de N, por isso que ele não é acentuado. Então, assim como moinho não é acentuado, moinho, rainha, tainha, fuinha, campainha, não são acentuados. O antigo acordo ortográfico acentuava os hiatos de vogais repetidas. Hoje, hiatos de vogais repetidas não são mais acentuados. Então você tem veem, vou separar, ó, veem. Quem é a sílaba tônica? O primeiro. Era assim antes, agora é assim. Não é mais, agora é assim. Não é mais acentuado. Hiato de vogal repetida não é mais acentuado. E por que, professor? Tudo na nossa língua tem um porquê. Aí o aluno pergunta, e por que, professor, que não é mais acentuado?
Ora, meu querido, não são mais acentuados porque a gramática acentuava o I ou U para dar força, para transformar mais ainda este I ou este U em vogal, já que nós vimos já nas nossas aulas de fonética que o I e o U representam o som da semivogal. Como eles representam o som da semivogal, quando eles estavam lado a lado, formando um hiato, que eu tinha que decidir qual é a mais forte, se ele está sozinho ou acompanhado de S, era acentuado. Mas o E, o O, não tem sons de semivogal, tem som de vogal. Então não havia a necessidade de acentuar, o que ainda gerava um erro, porque veem, quando eu acentuava, eu estava acentuando uma paroxítona terminada em EM. Paroxítona terminada em EM não é acentuado. Assim como voo, eu estava acentuando uma paroxítona terminada em O. Paroxítona terminada em O não é acentuada. Isso obedecendo ao princípio da acentuação gráfica, que diz que oxítonas e paroxítonas não são acentuadas pelo mesmo motivo. Não esqueça disso aqui. Bom, quando o prefixo paroxítono terminado em L ou em R, veja, terminado em I ou em R, eu digo anti-herói, é acentuado. Super, terminado em R, terminado em I, super-herói, acentuado. Porque é um ditongo aberto de oxítono. Também pode. Bom, palavras proparoxítonas. As palavras proparoxítonas têm como sílaba tônica a antepenúltima. A antepenúltima. Então, são acentuados pároco, próximo, trôpego, histérico, néspera. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Você pode até observar por aí, ou ver postado na internet, dizendo que a palavra, existem duas proparoxítonas que não são acentuadas. Uma delas é performance, que é uma palavra inglesa, e outra delas é per capita, mas essas palavras não são portuguesas. Para ser acentuado, nós estamos falando de palavras portuguesas proparoxítonas, todas serão acentuadas. Repetindo, palavras portuguesas proparoxítonas, todas serão acentuadas. Bom, interessante falar de acento diacrítico ou acento diferencial. Interessante falar de acento diacrítico ou acento diferencial. Diacrítico ou diferencial são os acentos que surgem contrariando as regras de acentuação gráfica. Diacríticos ou diferenciais são os acentos que surgem contrariando as regras de acentuação gráfica. Aí você pode me perguntar, professor, e por que esses acentos estão contrariando a regra de acentuação? Porque não há como gerar a diferença no contexto. Quando o contexto não é capaz de gerar a diferença, quando o contexto não é capaz de gerar a diferença, então eu tenho que colocar um diacrítico. Por exemplo, se eu digo, deixa eu só apagar aqui, eu não queria botar isso, pronto. Se eu digo assim, olha, vamos por aquela música. Aí você tem verbo. O verbo por
o verbo é acentuado. O verbo é acentuado. Mas quando eu digo vamos por este caminho, aqui você tem a preposição. A preposição não é acentuada. Então os acentos diferenciais só existem para os verbos por, verbo ter, verbo vir e verbo poder. Então quais são? Olha, e isso só acontece porque o contexto não tem a capacidade de diferir. Quando eu digo assim, eles têm, isso aqui vai servir para indicar o plural. Agora, se eu digo tem, vai servir para singular. É bom lembrar que os derivados desse verbo também funcionam. Quando eu digo contém, é acentuado porque é uma oxítona terminada em acentuado. Mas quando eu digo no plural as caixas contém, elas, aí o circunflexo para indicar plural aqui é diacrítico. Continuando, você diz vem e vem. Também vem para indicar plural e vem para indicar singular. Então tem no plural, tem no singular. Vem no plural, vem no singular. E mais o verbo poder, que o contexto não seria capaz de gerar diferença. Ele pode, presente, pode, sem acento, presente. Agora, ele pôde, passado. Presente, passado. Vamos falar do tio e do a. O tio usado sobre o a e os nasais. Veja, eu digo não, vão, cães, cãibra, mãe, afã, irmã, nas formas verbais de pôr e seus compostos. Põe, dispõe, contrapõe. Esse tio, ele é usado, é bom lembrar que o tio não é sinal de nasalização. O tio não é sinal de nasalização. Ainda ficou como facultativo, e o aluno não pode esquecer, e ficou como facultativo, é um acento diacrítico facultativo. Acento diacrítico facultativo, nós temos o de forma, substantivo. Você tanto pode dizer a forma do bolo, como pode dizer a forma do bolo. Porém, se você for usar o verbo formar, então é aconselhável que você use o acento. A forma do bolo tem forma de coração. Aí aconselha-se que você use o diacrítico, porque no mesmo contexto você tem a outra forma, a palavra forma, ok? Voltando então agora para o tio, tinha faltado esse acento diacrítico ou diferencial. O tio usado sobre o a nas nasais e nos derivados do verbo pôr e o verbo pôr, ou seja, a e o aceitam tio. Trema eram dois pontinhos que se colocava sobre o u para indicar que ele era proferido, para indicar que ele era pronunciado. Então
O trema eram dois pontinhos colocados sobre o U para indicar que eles eram proferidos, pronunciados. O que aconteceu? Não existe mais trema nas palavras portuguesas. Palavras portuguesas não têm mais trema. Somente agora palavras francesas e alemãs possuem. Então, doutores e doutoras, o que acontece? Pela nova ortografia, o trema não é mais utilizado, exceto para as palavras francesas, estrangeiras, francesas e alemãs, ou nomes próprios. Assim, Gisele Bündchen, por exemplo, continua tendo trema. Müller continua tendo trema. Então são palavras, nomes próprios que permanecem, que não vão perder o trema. As palavras compostas com elementos separados por hífen, cada uma tem autonomia fonética, morfológica e gráfica, seguindo as regras gerais. Veja, eu digo anglo-itálico, recém-chegado, pós-homérico, pré-história. Os prefixos, aí essa observação aqui, deixa eu destacar que ela é fundamental. Os prefixos anti, semi, super, circo, inter não são acentuados. Não são acentuados. Ok? Faltou ainda eu lembrar-vos o seguinte, com relação à acentuação gráfica, que nós podemos fazer então um esquema de acentuação. Então você bota assim, ó. De amarelo não dá para enxergar não, né, pessoal? Esse esquema é ótimo. Oxítona é diferente de paroxítona. Aí eu passo essa régua aqui. Aí olha só. Quem é oxítona acentuada? Terminada em A, E ou O, seguido ou não de S. Quem foi que faltou? O I ou U. Aí depois você diz oxítona terminada em ENS, paroxítona terminada em PS, R, X, N, L, psil-rouxinol. Aí você tem ditongo aberto de oxítonas. Aí aqui você tem ditongo de paroxítonas. Você vai ter aqui as paroxítonas terminadas em an ou ans, ão ou ãos, on ou ons, ou uns. Então, isso é um resumo. É bom lembrar que as organizadoras vão te perguntar o seguinte: a palavra Meyer, você que é carioca e mora no Rio, olha só, a palavra Meyer é acentuada? Porque você pode, ao separar Meyer, você vai ter Meyer, aí vai dizer, professor, aqui eu tenho um ditongo aberto. É verdade, mas antes de ser ditongo aberto, Meyer é uma paroxítona terminada em R. Paroxítonas terminadas em R são acentuadas, ou seja, Meyer não é acentuado porque é um ditongo aberto de paroxítona, mas porque é uma paroxítona terminada em psil-rouxinol. Outro detalhe importante, quando o concurso perguntar, por exemplo, se a palavra até ou a palavra viúva ou a palavra amém são acentuadas, são essencialmente acentuadas, como é que eu sei que uma palavra é essencialmente acentuada? Quando você tira o acento e não sobra nada. Veja, se eu tirar o acento de até, ficou at. Não existe a palavra at e desate.
Existe. Então até não é essencialmente acentuada. Se eu tirar o acento de amém, ficou o quê? Amém. Não existe a palavra amém? Existe. Então amém não é essencialmente acentuado. Agora, se eu tirar o acento de viúva, vai ficar como? Viúva. Existe a palavra viúva? Não. Então, viúva é essencialmente acentuada. Uma palavra é essencialmente acentuada quando você tira o acento gráfico dela e nada sobra, ok? Eu vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto para nós resolvermos questões de acentuação gráfica. É só um minutinho, é VaptVult.